nosso assunto agora é bullying. Muitas crianças e adolescentes sofrem na escola com apelidos e brincadeiras de mau gosto. O problema é sério e pode trazer graves consequências. Nossa equipe conheceu um projeto que ajuda a lutar contra a violência nas escolas e conversou com pessoas que sofreram por causa do bullying. A palavra em inglês, que hoje é discutida em sala de aula, está nos livros. Não era tão conhecida assim quando Luan era apenas um menino. Mas o sentido do bullying ele conhece muito bem. Desde pequeno, sofria com as brincadeiras de mau gosto. Me chamavam de pica-pau, me chamavam de muita coisa, de cachaceiro, de um monte de apelido por qualquer coisa. Eu não entendia muito porque eles me chamavam muito me ficavam rindo quando eu falava do meu sobrenome. É Jacinto. Aí eu não entendi, aí teve um dia na 7ª série que eu entendi, eles me falaram, explicaram. Tenho um certo receio até hoje quando falam pelo sobrenome, porque eu lembro da frustração que eu passei. E de tão frequentes, as chacotas viraram ofensa, agressão. Ficou difícil conviver na escola. Teve dias que eu até não ia para a escola, de frustrado. Eu falava, não, eu não quero amanhã para a escola. Minha mãe ficava perguntando por quê, por causa que tem certas pessoas mexendo comigo. A minha mãe, não, você vai, eu vou lá também, conversar com a diretora, conversar com esses alunos. E qual mãe não se revolta com o sofrimento do filho? É meu filho, eu criei com dificuldade, eu não dou direito para ninguém chegar e vir querer fazer, entendeu? O dia que ele veio me falar que os meninos estavam perturbando ele lá, mexendo com ele, eu fui em cima mesmo. E é na sala de aula que o bullying mais acontece. Aqui nessa Escola da Serra, um professor que sofreu preconceito na adolescência, hoje coordena um projeto contra o bullying. O objetivo é evitar qualquer tipo de violência entre os alunos. E aqui, tudo é contabilizado. Nos 200 dias letivos de 2012, a escola ficou 183 sem nenhum registro de violência. Eu e mais uma equipe multidisciplinar formada por psicólogos, psicopedagogos, pedagogos, criamos um programa, né, para fazer esse enfrentamento ao bullying nas escolas. Através da minha experiência, a gente tem conseguido aí sanar, né, muitos problemas de pessoas que sofreram e sofrem bullying. Falar sobre o bullying e fazer a contagem dos casos inibem as agressões. O professor sabe muito bem disso. Ele também já foi vítima. Pelo fato de ser gordinho, pelo fato de ter os olhos coloridos, então era chamado de vagalume. E quando a gente está nessa faixa etária, a gente começa a sentir muita vergonha, né? Então começa a querer se esconder. Eu percebi assim que muitas vezes eu acabava ficando mesmo antissocial, tinha poucos amigos. E percebia que os professores na época que eu estudava não tinham esse preparo para fazer esse enfrentamento. Então, quando a gente dizia, olha, fulano está me constrangendo, está fazendo uma brincadeira de mau gosto, que ainda não tinha esse nome, bullying, então o professor falava, olha, fica quietinho, que ele para de mexer. E, na verdade, o sofrimento só aumentava. Na escola, os alunos primeiro aprendem o que é bullying. As palestras são para mostrar o que é e como faz mal o preconceito. O Eugênio escreveu até um livro para ajudar no trabalho. Se as brincadeiras maldosas persistem, planilhas coloridas que simulam as cores dos semáforos são preenchidas pelos alunos. Ajuda na escola e em casa também. O papel dos pais é estar identificando, né, se o filho está sofrendo realmente bullying. Quais são as características básicas disso? No meu caso, eu geralmente faltava às aulas, dizia que estava doente, tinha pouca vontade de estar no ambiente escolar, poucos amigos, me isolava. Então, quando os pais começam a perceber esse tipo de comportamento, é hora de falar, vamos conversar, saber o que está acontecendo. E nesse diálogo, muitas vezes, a criança se sente, né, apta a falar o que ela está sentindo e assim o pai pode buscar ajuda na escola. Diálogo que foi fundamental para o Luan. Sempre os pais têm que estar juntos, né, apoiando, né. A gente tem que ter, né, uma cabeça no lugar, tem que ser a gente mesmo, pé firme no chão e dar a volta por cima de tudo. É um belo projeto, né, gente? E o professor e coordenador do projeto de combate ao bullying, José Eugênio Fernandes, está aqui agora no estúdio com a gente. Obrigada, professor, por ter vindo. Obrigado a vocês. Que bom, né? O senhor passou por isso, conseguiu enfrentar, está hoje à frente desse projeto. Agora, o que pode acontecer com as crianças e adolescentes que não conseguem enfrentar, que estão aí sofrendo esse bullying? Quais as consequências? Sandra, o problema é tão sério. Primeiro, a Vitória é a 4ª cidade do Brasil onde mais acontecem casos de bullying na escola. E o Espírito Santo, através do jornal A Gazeta, fez uma pesquisa que 60% da população disseram já sofrer algum tipo de constrangimento.
as causas são terríveis, podem chegar até mesmo ao suicídio, né? Uma criança pode chegar a um ponto de pensar assim, poxa, não tenho mais razão de viver, e ela realmente acaba, né, cometendo suicídio. E as agressões, as violências, muitas violências na escola são consequências também do bullying, né? Exatamente, né? A gente tem percebido nesse trabalho já de 10 anos, Sandra, né, nesse enfrentamento ao bullying, que inclusive a indisciplina que o professor percebe dentro da sala de aula, às vezes é uma maneira que o aluno está ali gritando, né, interiormente, que ele está passando por alguma situação, algum problema, em que ele necessita de algum apoio, né, de um adulto, né, da família, para essa intervenção. Então, muitas vezes eles demonstram, né, esse problema do bullying através dessa agressão verbal, agressão física, né? E acabam se tornando extremamente agressivos nas suas relações interpessoais. Quer dizer, ele está ali precisando de ajuda, né? E muitas vezes não tem profissionais preparados para ajudá-lo, né? É isso. A gente colocou esse tema na internet e eu recebi muitas mensagens, eu separei algumas que eu achei interessante. Primeiro, a Beatriz Vasconcelos, ela disse que ela já ajudou 2 crianças que têm bullying, né, filhas de amigas dela. Ela tem, inclusive, um blog onde ela conta essas histórias e ajuda as mães a enfrentar esses e outros problemas. Quem quiser acessar o blog dela é www.começandoasermãe.com. Repetindo, começandoasermãe.com. A Fernanda Silva, professor, Fernanda Silva Monteiro, ela falou, já sofri com isso muito, mas quando eu passei a enfrentar, a pessoa passou a me respeitar. Não tem vergonha de falar porque eu consegui superar, mas já tive até vontade de me matar. Foi justamente aquilo que o senhor falou. É a questão do suicídio, isso, né? Quer dizer, pode gerar suicídio. Suicídio. Ou, até alguns casos, pode gerar também o homicídio, que é quando a pessoa fala assim, não vou perder a minha vida, mas vou agredir pessoas, né, através do homicídio, matando pessoas que, de alguma forma, marcaram, né, a sua vida. Então, vão lá, por exemplo, o caso, do Rio de Janeiro, de Realengo, a gente percebeu que era um psicopata que tinha, né, vivenciado o bullying, e aí ele matou exatamente as pessoas que tinham marcado negativamente a sua vida escolar, né? Então, muitas meninas, foi dessa forma que foi marcado. Muito sério. Bom, tem aqui a Yolanda Helena, ela fala, eu também sofri bullying, isso marca para o resto da vida, principalmente quando a criança não se encaixa nos modelos vigentes. É muito sofrimento, é muito cruel. E ela disse aqui que ela conhece uma criança de 11 anos que tem sofrido muito na escola. E a Maria Elizabeth, ela dá parabéns aí para a escolha do tema, e ela fala, né, que vale a pena se discutir isso, porque tem muita gente sofrendo, e ela fala assim, eu quero ver a matéria para poder ajudar um menino de 15 anos que passa por isso. Vamos então, professor, tentar aí orientar essas pessoas, né, que estão vendo crianças e adolescentes sofrendo e muitas vezes não sabem como agir. Qual a orientação para elas? Então, a gente não tem uma mágica para resolver o problema, né? Mas, na verdade, a palavra de ordem, né? A palavra de ordem é diálogo. É buscar nesse adolescente alguma forma que ele possa estar se abrindo e mostrando esse sentimento, né, que ele vem sentindo e vem sofrendo. As pessoas acham, às vezes, que bullying pode ser uma brincadeira de mau gosto, né? E aí usam essa palavra brincadeira. Bullying não é uma brincadeira. Porque, para ser brincadeira, todo mundo tem que se divertir. Então, se alguém não está se divertindo, né, não é uma brincadeira. Então, a palavra de ordem é realmente o diálogo. Através, por exemplo, quando a gente pega o agressor e a vítima e usa uma técnica simples de troca de papéis, onde ele se coloca no lugar do outro, né? A vítima se coloca no lugar do agressor e o agressor se coloca no lugar da vítima e vivencia aquilo como se ele estivesse na própria pele, eles começam a perceber, né, a importância de aceitar as diferenças, que as pessoas não são iguais, né, e que você vai ter que aprender a conviver na sociedade com pessoas que têm habilidades, competências diferentes. O senhor trouxe o livro, né, que a gente até mostrou na matéria, que foi, isso mesmo. Você escreveu sobre o assunto. Quer dizer, quem quiser entender um pouco melhor, né, pode ter acesso a esse livro como, professor? Então, esse livro está no nosso site, através do www.projetocolorir.org. Ele está lá de forma eletrônica. O interessante é que esse livro já foi impresso 6.000 vezes, né? Já temos aí 6.000 alunos que receberam esse material. E ele trabalha exatamente mostrando, né, o que é o bullying, para que as pessoas entendam e identifiquem o que é o bullying. Ok, então na internet, repete rapidamente www.projetocolorir.org. E ele deixou também, gente, uns livros aqui na TV. Se você quiser, entre em contato com a nossa produção, com a gente. Nós vamos ter o maior prazer de te entregar. Professor, muito obrigada, viu, por bater esse papo com a gente sobre esse assunto tão sério. Tantas pessoas aí necessitando, né, de superar o bullying. Muito obrigada.